Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no canal Conexões e Crenças na Twitch. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal. Esse canal tem por objetivo falar de espiritualidade, de conexões, de física quântica, de vibração, de energia. Já estamos com o canal aqui já há uns 6 meses e temos aí na rotina na Twitch de leitura semanal, todas as segundas, quartas e sextas às 9 da manhã. E depois esse vídeo ele é legendado e a gente sobe no YouTube, tá bom? Então, segundas e quartas a gente lê a Bíblia Peshita e às sextas o Livro dos Espíritos. Tá? Então, se você está nos acompanhando aqui ao vivo, bem-vindo. Se você está nos acompanhando no YouTube, também bem-vindo. Nosso canal no YouTube é Conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha. Se você está por aqui, clique no sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos. Clique no joinha para nos ajudar no engajamento e se inscreva no canal. É gratuito, né? Não custa nada se inscrever. Siga no canal, compartilhe com as pessoas que vocês acreditam aí que gostem do assunto, gostem do tema, ou que tem curiosidade, ou que quer acompanhar a leitura da Bíblia e do Livro dos Espíritos. Divulgue, nos ajude a divulgar aqui o nosso conteúdo, tá bom? A gente tem também tem o canal no Instagram, que é o Conexões.crenças também, que esse canal a gente traz posts mais curtos, traz alguns remix, traz postagens relacionadas à frequência, à vibração, e a gente também faz a leitura diária de salmos. Então todas as manhãs a gente tem lá um salmo para que você comece o dia energizado, uma vibração positiva, trazendo aí essa energia desses cânticos aí de Davi, né? Então, nos acompanhe lá. Esses salmos também a gente depois sobe no YouTube, eu vou juntando assim em blocos e vou subindo junto, mas diariamente estão no Instagram, tá? Então, no YouTube vocês vão encontrar lá 3 playlists, ou aqui, né? Se estiver no YouTube, você vai encontrar aqui no YouTube 3 playlists, a de Salmos, a do Livro dos Espíritos e a da Bíblia Peshita, ok? Então, nos acompanhe, divulgue, ajude a divulgar o canal se você gosta do conteúdo e venha fazer parte aí dessa comunidade. Nós no Instagram temos um link que vai te levar para e-books. A gente tem e-books ilustrados do Pentateuco, da Bíblia. Então é bem legal porque te ajuda aí a lembrar dos textos e tem umas ilustrações que remetem aí ao conteúdo do texto. A gente também tem um grupo de estudo, que a gente já começou esse grupo já no meio do ano passado. Já esse ano a gente está começando a leitura do segundo livro. Então, se você tiver interesse aí em participar de um grupo de estudo, me manda uma mensagem que eu coloco você dentro da comunidade, tá bom? E é isso. A gente, antes de começar a leitura propriamente dita, também quero falar da Clima Digital. Clima Digital é nosso parceiro nesse projeto. É uma agência digital, eles são responsáveis pela criação do nosso site, nosso blog, eles ajudam na roteirização, na edição de alguns vídeos, ajudam também na criação do conteúdo, na definição do conteúdo, nos e-books. Em breve vem coisa nova por aí, não vou dar spoiler ainda, mas a gente está preparando uma novidade para vocês. Enfim, estamos junto aqui nesse projeto. Se vocês querem conhecer um pouco mais deles ou estão buscando um parceiro para algum projeto, procura lá no Instagram, @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. Ok? Então vamos lá, pessoal. Os recados foram dados e a gente vai começar a leitura do Livro dos Espíritos. Vocês sabem que eu sempre tenho o meu cafezinho aqui que me acompanha. Tá quente pra caramba. Mas essa é a ideia. Café quente. Bom, a gente está no capítulo 9 do livro 2, né? O capítulo 9 fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Então, a gente começou na semana passada, falar dessas questões.
e vamos dar continuidade aqui, tá bom? Então, a gente está na pergunta de número 489, o trecho que fala sobre anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, pergunta 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Sim. O irmão espiritual a que chamais, ou o bom espírito, ou o bom gênio. É o anjo da guarda, né? 490. Que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então vamos lá. Aqueles que se ligam, né, é o irmão espiritual. O anjo da guarda tem uma ordem mais elevada. 491. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento, do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Ou seja, o que a gente acha que é longo, né, é curto do ponto de vista da eternidade do espírito. 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz menos exclusivamente. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Então, assim, ele pode por algum momento se desconectar para realizar uma missão, mas não aquele espírito encarnado que é protegido não deixa de ter a proteção. Outro espírito se incumbe dessa função. 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Importante. A resposta aqui é de São Luís, Santo Agostinho. Tem algumas respostas que são assinadas por espíritos, né? Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Assim, ele não abandona, né? Ele se afasta porque ele está percebendo ali que está perdendo tempo, né? Mas ele está sempre por ali, sendo chamado, ele volta. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre essa terra. Não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós, e aí estão por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os mais sábios conselhos.
Então, realmente, né, não é uma maravilha, né, a gente ter a possibilidade de ter espíritos que nos ajudam, né? A gente não, no dia a dia, a gente nem lembra. Perdão, a gente não é uma maravilha ter esses espíritos junto de nós, né? Saber que eles estão ali para nos ajudar, para nos amparar. A gente acaba nem lembrando, né, que a gente tem eles junto de nós e esquece de pedir ajuda, ou negligencia, ou não dá bola, né? Precisamos usar mais isso, né? Eu particularmente preciso começar a usar mais mesmo. Confiar nas mensagens que eles nos dão, né? Porque todas as vezes que a gente pede, as mensagens vêm. Deveríeis conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de vos dizer: não te disse isso? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira. Interrogai vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós uma ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em esconder-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus, e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem. Tirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes orientadores, segui-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que Ele não vos abandonou, sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido sobre o qual vela como um pai vela sobre seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns, médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites, para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim, a do Cristo a que Deus vos impôs. Para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna? Texto de Santo Agostinho. Aí tem um comentário aqui de Kardec. A doutrina dos anjos guardiães, velando sobre seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência? Que haverá, então, de espantoso em que os espíritos possam guiar aqueles que tomaram sob sua proteção de um mundo a outro, visto que, para eles, a distância que separa os mundos é menor que a que separa sobre a terra os continentes? Não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos, os torna solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o veículo de transmissão do som? Então, assim,
A gente tem os nosso guardião, né? O nosso anjo da guarda, os nossos espíritos que, que guardam por nós. Então a gente precisa começar a fazer uma prática, né? Essa é uma prática que a gente vai começar a fazer de elevação da nossa vibração, conexão com esses espíritos, né? Então isso é algo que esse ano a gente vai trazer aí para o canal. Trazer práticas meditativas, práticas de conexão, de elevação vibracional, para a gente se conectar com esses espíritos e poder conversar com eles, né? Porque eles trazem para nós as respostas das nossas angústias, das nossas dores, das nossas dúvidas. Eles são o melhor remédio para esses momentos que nos afligem, né? Então, vamos começar a fazer isso, vamos fazer. Recomendação aí de 2025. 496. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que o façam aqueles que tomam seu lugar. Então acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunharam, quando é vossa a falha. Então eles não fazem o mal, né? Eles simplesmente podem se afastar e com isso permitir que o mal aconteça, né? 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade, alhures para ajudar. Disto aproveita até seu retorno junto ao seu protegido. Junto do seu protegido. 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido se transviar na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra os outros espíritos malévolos? Não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opor resistência. Enfim, nós, né, temos o livre-arbítrio. Então, nós permitimos a aproximação dos maus espíritos e o afastamento dos bons, né? Então, somos nós responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto do seu protegido. Então, ele está com a gente, está sempre de olho. Quando precisa chegar mais perto, ele chega. Quando não, ele está na distância. Pergunta de número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega o momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre. Mas isso não ocorre sobre a vossa terra. Ou seja, aqui todos temos. 501. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva? Se contardes com a sua proteção, não agiríeis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar-lhe é necessária a experiência e é preciso frequentemente que ele adquira as suas custas. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso, seria uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele, e de tempos em tempos lhe brada para desconfiar do perigo. Enfim, nós que temos que
que assumir as responsabilidades das coisas que nós fazemos, né? Eles estão assim, eles estão ali para nos ajudar. 502. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho e experimenta algum bem para si mesmo é o mérito do qual se lhe tem em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso de seu aluno. Ele é responsável se não triunfar? Não, visto que fez o que dele dependia. 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para sua felicidade? Ele sofre por causa dos seus erros e o lastima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal, e que aquilo que não se faz hoje, far-se-á amanhã. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Por que razão quereis saber sobre nomes que não existem para vós? Credes então que não haverá entre os espíritos senão aqueles que conheceis? De que modo invocá-los se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Ou seja, quando você precisar, é só chamar, que ele está aí, né? Dê o nome que você quiser, né? Mas ele está sempre pronto para ajudar, para orientar, né? Eu tive uma passagem, eu sempre gosto de contar essa história. Eu tive uma passagem há uns anos atrás em que eu estava numa angústia grande sobre uma decisão que eu precisava tomar e eu estava indo para um lugar onde eu precisava tomar uma decisão, né? E aí no caminho eu fui conversando com a espiritualidade, com o meu espírito bom, né? Pedindo para ele me orientar, para me ajudar e me ajudar a encontrar o caminho. E foi muito doido, porque na hora que eu entrei no lugar eu já tive a resposta. Então, assim, a gente precisa estar atento aos sinais também, né? Isso eu faço sempre isso? Não, faço de vez em quando, entendeu? Quase nunca, na verdade, né? Deveria fazer mais, né? A gente acaba pedindo ajuda nos momentos de desespero, né? De extrema angústia, mas a gente precisa aprender a usar esses irmãos que estão nos ajudando, né? 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um que vos inspire a confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais vós mesmos um outro que age em vosso nome. 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós o conhecis antes de encarnardes. 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. 508. Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem. Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia.
O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis a vosso turno virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comportem sua natureza e o grau que alcançou. Interessante, né? Então, obviamente que os espíritos eles se ajudam dependendo do grau evolutivo, né? É meio lógico isso, inclusive, né? 510. Quando o pai que vela pelo filho vem a reencarnar, vela ainda por ele? Isso é mais difícil, mas ele convida no momento de desprendimento um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. Interessante isso. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são eles mesmos assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que se um falta por uma causa qualquer, é substituído por um outro. 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal. Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade, mas quando um deles se liga ao indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, há a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Então, assim, não tem uma conexão assim, o espírito encarnado tem um anjo bom e um anjo ruim. Não, ele tem os espíritos que os ajudam. Os anjos da guarda, né, os espíritos superiores. Os maus se conectam de acordo com a oportunidade, ou até com a frequência da conexão que ele tem e da abertura que aquela pessoa dá, né? Sempre é a, a sintonia do encarnado que vai liberar ali a conexão que o espírito possa vir a ter com ele, né? 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem o que o assistem no mal. 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais frequentemente não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. De novo, né? Tudo é sintonia, né? Tudo é conexão. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Existem diferenças na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Aí tem aqui o texto do Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis no limite do seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos
são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Então, essa explicação do Kardec é bem conclusiva, né? Acho que ela traz exatamente aquilo que é um resumo do que a gente leu aqui nesses textos. 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o permite para vos experimentar. 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creiais em espíritos protetores do orgulho de raça. 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o são igualmente para as uniões de indivíduos em razão de causas particulares? Os espíritos vão, de preferência, onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como a dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Países, povos, né? A gente sabe que tem aqueles espíritos que protegem, que conduzem. 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem aqueles que os invocam quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Eles não fazem milagre, né? Aí tem aqui o comentário do Kardec. Os antigos fizeram divindades especiais. As musas não eram outras que a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designaram sob o nome de Lares e de Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os continentes têm também seus patronos protetores, que não são outros que os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem, tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que, nas coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos.
que os espíritos estranhos para aí são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos, em uma palavra que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos e influenciados segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio das zarzas. Estudando os costumes dos povos ou de toda reunião de homens, é fácil de se fazer uma ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Muito bom esse comentário aqui, né? Porque parece que a gente está vivendo algo semelhante no nosso país. Parece que a gente está vivendo algo semelhante aqui no nosso país. Então, somos um reflexo, né? As nossas leis são reflexos de nós. Como agora tem um outro trecho aqui chamado... Essa parte foi bem longa, né? Agora a gente vai para uma outra parte que chama Pressentimentos, que é mais curtinha. A gente lê essa parte e encerra hoje. Tá bom? Pressentimentos. Pergunta 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto despertando quando o momento se aproxima, como pressentimento. Então, ou pode ser de algum espírito, ou pode ser de nós mesmos, sentindo que aquele momento que nos comprometemos a viver está se aproximando. 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago que devam nos deixar na incerteza? Quando estás no vago, invoca teu bom espírito ou ora ao Senhor de todas as coisas, Deus, que ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Importante. Isso é muito importante. Quando a gente está na dúvida sobre algo, né, e a nossa intuição, a gente duvida da nossa intuição, a gente tem que pedir para Deus nos orientar, entendeu? Que Ele certamente vai enviar alguém para nos dar um suporte, para nos trazer uma notícia. 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm por objetivo único a conduta moral ou também a conduta a ter nas coisas da vida particular? Tudo. Eles procuram fazer-vos viver o melhor possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e sois infelizes por vossa causa. Ou seja, eles tentam ajudar, mas a gente não ouve. É teimoso, orgulhoso, vaidoso e acaba fazendo as coisas que a gente acha que são as certas e invariavelmente quebra a cara. Aí tem aqui um comentário do Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência que fazem falar em nós. Mas, como a isso não ligamos sempre a importância necessária, nos dão de maneira mais direta, servindo-se das pessoas que nos rodeiam. Que cada um examine as diversas circunstâncias felizes e infelizes de sua vida
e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado desgosto se houvesse escutado. Nossa Senhora. Ai, meu Deus, muito forte essa parte aqui. Muito forte. Enfim, importante a gente estar atento ao que os espíritos falam, as percepções que a gente tem, né? Vamos procurar exercitar mais isso, né, pessoal? A gente tem a gente sabe que a gente não está sozinho aqui no planeta e que a gente está rodeado de espíritos bons. Então, como é que você sabe que a inspiração que você está recebendo de um espírito bom ou ruim? Porque depende da sua vibração, né? Se você está em oração, está com o coração tranquilo, está com a sua vibração elevada, está com a sua energia positiva, certamente você está dando vazão para se aproximar a um espírito bom. Então, certamente a mensagem que você vai receber de um ambiente assim vai ser uma mensagem boa, positiva. Então, é isso. Vamos exercitar mais. Legal? Então a gente foi até a pergunta 524, né? Aí só pra gente dar uma olhada aqui. Aí a gente, na semana que vem, a gente conclui o capítulo 9. Muito bom. Vamos encerrar então a leitura de hoje. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa leitura. Espero que todos tenham uma excelente sexta-feira, tenhamos um ótimo final de semana e que possamos juntos estar novamente na segunda-feira, onde a gente retoma a leitura da Bíblia no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel que a gente está concluindo. Tá bom? Grande abraço a todos, bom fim de semana, fiquem com Deus, curtam as suas famílias, aproveitem, até segunda, um abraço.